Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o bordado japonês sashiko. Para quem não conhece, é um bordado bem simples, bem fácil de fazer. Aqui estou utilizando duas tonalidades de linha, mas se você preferir, você pode escolher apenas uma. Escolhi duas para facilitar a visualização do trabalho. Também estou utilizando apenas um pedaço de etamine para demonstrar o desenho para vocês, como fica o resultado desse bordado. O sashiko, ele é bordado alinhavando o tecido. Você pode bordar tanto em tecidos com tramas contáveis, como também em outros tipos de tecido. Qualquer tecido você pode fazer o bordado. O sashiko, ele faz o bordado alinhavado e você não volta depois fechando esse alinhavado. Então, quem faz ponto cruz, está acostumado a fazer o contorno e depois voltar fechando, o sashiko você só faz a primeira carreira, intercalando ponto, um sim, um não, mas depois não volta fechando o desenho. Então, qualquer desenho você pode bordar, você pode fazer um risco em um tecido e depois alinhavar o contorno inteiro, do mesmo jeito que a gente borda o ponto no bordado livre. Aqui eu vou ensinar um desenho um pouco diferente. Ele é um desenho tradicional do sashiko, só que ele não é feito apenas um formato alinhavado. Então vou mostrar aqui, iniciando ó, de baixo para cima. Se você estiver bordando em uma toalha, o arremate sempre feito na bainha. Você pode utilizar esse desenho que eu vou ensinar para fazer mantas, então pode cobrir todo o espaço da manta, né, o tamanho da manta que você escolheu. É um desenho bem prático. Então, vou aproximar bem a imagem. Primeiro, você vai fazer uma carreira sempre contando 2 bloquinhos, ou quem prefere contar os furinhos, são 3 furinhos. E você vai alinhavar todo o comprimento do seu tecido. Então, esse desenho, tanto faz. Você pode alinhavar a largura ou a altura, você que escolhe, não vai interferir no nosso desenho. Se você vai fazer esse bordado em um tecido fios não contáveis, você vai escolher o tamanho do comprimento do fio que você vai usar. Então você pode usar fios menores, mais curtos, para fazer um desenho mais delicado. Quando você utiliza fios contáveis, o tamanho normalmente é de 2 quadradinhos ou 3 furinhos, o tamanho desse fio. Você vai fazer esse desenho, o comprimento inteiro aqui do tecido. Quando você chegar ao final, então esse é o resultado que você tem, ó, apenas alinhavando o tecido. Se você preferir, você pode terminar esse ponto e cortar essa linha e no final você fazer a bainha e esconder essa linha na bainha. Então, se você for fazer uma manta, você deixa esse espaço do mesmo jeito que eu deixei também no início e vai fazer depois a bainha, escondendo essa linha dentro da bainha. Também, um outro detalhe, se você preferir, você conta pelo lado avesso, 1, 2, entra no terceiro furinho, ó, do mesmo tamanho, para você saber qual a próxima carreira que você vai bordar. Só que essa carreira você vai intercalar os fios. Então você desce 3. Então eu vou fazer o primeiro ponto, ó, só para vocês entenderem. Os fios têm que ficar intercalados. Então dessa maneira que vai ficar o seu desenho. Então você contou pelo lado avesso, ou agora também olhando pelo direito, vou aproximar de novo. Tem esse furo que está com a linha, 1, 2, 3, e depois 1, 2, 3, também conseguir fazer esse intercalado. O lugar que não tem fio em uma carreira, no outro lado tem fio. E você vai, de novo, apenas alinhavar o tecido. Você não faz os arremates durante, né, o bordado, somente nas laterais.
E vai fazer essa carreira e também fazer uma terceira carreira da mesma maneira. Assim que você bordar as 3 carreiras, o resultado que você tem é esse. Então são 3 carreiras, ó, sempre mudando a direção. Onde não tinha fio, agora tem. Onde tem fio, no próximo, ó, não tem fio. Sempre as retas têm que ficar intercaladas. Então fizemos 3 carreiras. A 4ª carreira você não vai intercalar. Então você só vai contar aqueles 3 furos de distância. Os mesmos 3 furos de distância que você tem na altura, você também tem na largura. Só que agora você vai alinhavar a próxima carreira, só que os fios, ó, eles têm que ficar na mesma direção. Então você vai fazer agora uma carreira toda alinhavada na mesma direção da última. Então essa é a contagem que você vai fazer. Você vai fazer 1, 2, 3, todas intercaladas. A 4 você faz igual a terceira. Depois dessas 2 carreiras iguais, as próximas 2 vão ser intercaladas. Então vou terminar essa carreira e eu já mostro para vocês como fica. Assim que você terminar de fazer o alinhavado, o resultado que você tem vai ser esse. Então seguindo aquela nossa contagem, fizemos as linhas intercaladas, fizemos 3 vezes. Então 1, 2, 3 vezes intercaladas. A 4ª carreira igual à terceira. Essa carreira, que está igual, você conta de novo como 1. Então, é 1, 2, 3 carreiras, todas intercaladas. De novo, a 4ª carreira igual à terceira. Então, sempre conta essa segunda carreira que você faz igual, você conta como 1 depois. Então, 1, 2, então sempre ó, intercalando, a terceira, 4ª, igual. E assim você vai fazer até o final. Então, são sempre 2 iguais, no final, quando você visualizar, são 2 carreiras iguais e uma diferente. Esse é o resultado que você tem que ter. Essa é a primeira parte do nosso bordado. Então você percebe que a gente apenas alinhavou e não voltamos fechando o desenho. Essa é uma característica do bordado japonês. Você só alinhava e não volta fechando os lugares que você não bordou. Existe uma outra técnica que a gente faz esse mesmo bordado, só que depois a gente volta fechando. Então, a gente vai aprender essa outra técnica em outra aula. Esse desenho é um desenho que ele é bem prático, porque agora nós temos um segundo passo para terminar ele. Então, aqui mostrando o avesso, você vai deixar as pontas sempre nas laterais. Depois você faz a bainha e vai esconder essa linha dentro da sua costura. Vai esconder a linha dentro da bainha, depois que você fizer a costura. Vai ficar dessa maneira. Então você sempre deixa a linha nas laterais para o seu avesso ficar igual ao lado direito. Depois que você fez essa parte, a segunda parte você vai inverter. Então se a gente fez todos os pontos na vertical, agora nós vamos fazer na horizontal. Ou você apenas inverte a direção do seu ponto. Então vira no outro sentido, estava na vertical, vira ele agora na horizontal. E nós vamos fazer o mesmo bordado, começando do mesmo lugar. Então, de novo, vou aproximar. A maneira de fazer ainda é a mesma. A ponta da sua linha sempre fica na lateral, porque vai ser escondida na bainha agora desse lado. E a maneira de bordar é a mesma. 1, 2, 3 furos. Faz a carreira em todo o comprimento. Esse é um desenho que você pode bordar mantas. Você pode fazer em bolsas. Vários tipos de trabalho. Não só em toalhas, mas pode usar em qualquer tipo de tecido. E esse tipo de desenho ele fica mais fácil em tecidos com fios contáveis. Se você preferir, você pode desfiar um tecido fazendo a contagem, desfiando um fio para você bordar também. E o bordado japonês você pode fazer qualquer tipo de tecido, apenas fazendo o desenho do mesmo jeito que a gente faz quando faz o bordado livre, que a gente desenha primeiro no tecido o desenho que a gente quer e depois alinhava seguindo todo o contorno do desenho.
Então depois nos comentários desse vídeo eu vou deixar algumas fotos, alguns trabalhos desse bordado para que vocês possam ter mais ideias. Feita aqui a primeira linha alinhavada, de novo a segunda, ó, acompanhando. Aqui eu saí apenas para mostrar a distância, ó. Só que a segunda linha você também vai alinhavar intercalando. Então se você bordar aqui, ó, você vai ter duas linhas iguais. Então você vai sair uma linha abaixo. Então para quem tem dificuldade nessa parte intercalada, você faz dessa maneira. Você percebe que agora quando eu fecho, ó, está intercalado a outra onde não tem linha. Então agora sim, ó, você faz todo essa parte alinhavada. Então você percebe que agora eu estou fazendo em outro sentido, mas do mesmo jeito, eu não estou voltando, fechando os lugares que eu não bordei. Eu apenas mudei o sentido do trabalho. E é isso que vai formar o nosso desenho. Então esse desenho é uma variação do bordado japonês, que normalmente é feito apenas em uma linha. Você faz apenas o alinhavado do desenho, contornando o desenho. Esse aqui ele usa duas direções diferentes. Então aqui, ó, eu vou sair no avesso, para quem ainda tem dificuldade. Vamos do mesmo jeito, nós vamos fazer uma, duas, três, e na quarta vamos fazer igual a terceira. Então ainda essa linha é alinhavada intercalando. Então se você sai nesse ponto e entra no próximo, você percebe que ele ainda está intercalado com o fio anterior. Então aqui a gente ainda está na carreira certa. Estou utilizando aqui duas cores apenas para diferenciar os lugares que as linhas foram bordadas na primeira parte do trabalho e agora na segunda. Assim que você terminar a terceira carreira, do mesmo jeito que a gente fez com a linha vermelha, a quarta carreira ela vai seguir a terceira. Então, onde tem linha na terceira, também na quarta carreira você vai deixar a linha. Então, deixando o arremate atrás. Vai ser feito fazendo a bainha, depois para esconder a linha, mas quando você bordar esse trabalho em outros tecidos, e você não for fazer a bainha, você vai fazer aquele nozinho de início, igual a gente fez nas aulas do bordado livre. Então a gente tem aqui no grupo, na linha do tempo, tem a aula do bordado livre ensinando a fazer o ponto alinhavo. Você vai fazer aquele nozinho na ponta, e no final também o arremate feito da mesma maneira. Então fiz aqui a quarta linha, que ela segue a mesma direção da terceira. Agora a próxima linha vai ser intercalada. Então temos linha azul nessa carreira, então aqui a gente não vai ter. Lembrando que você vai fazer a contagem de novo, essa segunda linha que você fez, igual aqui a anterior, ela é 1. Então você vai fazer 1, 2, vai fazer a terceira também intercalada. Então aqui onde não tem linha, a próxima vai ter. Então 1, 2, 3. A quarta carreira vai ser igual à terceira. Então sempre vai fazer essa contagem. Faz 1, 2, 3, a terceira e a quarta igual. Pois a quarta você conta como 1. 1, 2, 3, depois a terceira e a quarta igual. Isso você vai fazer em todo o comprimento. Então eu vou terminar aqui de fazer esse bordado. É a mesma maneira que a gente fez com a linha vermelha. E daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado final desse bordado. Assim que você terminar de fazer a segunda parte do alinhavado, você vai ter esse resultado. Então fica um desenho bem bonito, ó, um trabalho bem diferente. Você percebe que é intercalado da mesma maneira que o vermelho. Então nós temos
duas linhas na mesma direção, uma intercalada, depois de novo, vou repetindo duas, uma intercalada, ó. O mesmo jeito que a gente fez a vermelha, que tem duas, uma intercalada, duas. Então é feita da mesma maneira a contagem. Se você quiser fazer esse desenho em barrado de toalha, você pega uma linha grande, você faz toda o comprimento e você vai esconder as laterais dentro da bainha da toalha. Quando você faz a altura, como você não consegue esconder a linha nessa parte de cima, você pode pegar uma quantidade de linha maior e fazer aqui como eu fiz, apenas emendando uma linha. Então você sobe, passa pelo avesso, ele vai ficar esse desenho diferente aqui mesmo. Você faz o zigue-zague com uma linha só, no final você esconde dentro da bainha a sua linha. Se acontecer da sua linha acabar durante o trabalho, o arremate que você vai conseguir fazer é aquele que a gente já fez nos outros bordados, pegando 4 tramas do tecido. Só que ele não fica um arremate limpo, ele vai aparecer, porque como você vê, não tem como encobrir esse arremate. Então você vai ficar com o arremate aparecendo. Então, quem quiser também pode fazer, apesar de não ser da maneira correta, mas se não tiver jeito e precisar fazer esse arremate no avesso, você faz aquele arremate como a gente faz pegando 4 tramas do tecido. Se você está usando outro tipo de tecido que não seja o etamine, você faz o arremate fazendo o nozinho na ponta da linha. E essa é a maneira que você vai bordar. Quem quiser centralizar o bordado, apesar de não precisar fazer essa centralização, mesmo assim, se você quiser, apenas encontre o centro da toalha primeiro na largura, borda uma carreira, encontrando, ó, a carreira, os furinhos, ó. Borda uma carreira de alinhavado abaixo, uma acima, as duas na mesma direção. E depois, a partir delas, você vai fazer o desenho de um lado e do outro. Depois que encontrou o sentido, o centro na largura, você encontra também o centro na altura. Para fazer a segunda parte, também uma linha na mesma direção dos dois lados. Mas como eu falei, para você iniciar a partir desse centro, você não vai conseguir esconder a ponta de início da sua linha na bainha. Daí você vai ter que fazer aquele arremate atrás, que ele não fica tão bonito quanto esse avesso limpo, onde você esconde as linhas nas laterais. Então essa foi nossa aula de hoje. Esse é o bordado sashiko, é o bordado japonês. Espero que tenham gostado e até nossas próximas aulas.